Paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, família, tudo bem com vocês? Como que vocês acordaram aí neste domingo de manhã? Você acordou feliz? Acordou grato a Deus por mais uma oportunidade de um dia poder aprender a palavra de Deus e viver aí todas as oportunidades que o Senhor nos deu? Então, vamos começar essa nossa aula agradecendo, orando, falando com o nosso Pai. Vamos fazer essa oração? Senhor, nosso Pai, te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade de aprender a sua palavra, que ela entre nos nossos corações, que ela cresça e que a gente possa praticar os teus ensinamentos. Cuida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, crianças, na aula de hoje, que é a lição número 11, nós vamos ver o seguinte título: Felizes os que são firmes em servir. O nosso texto, ele é baseado lá na Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 9 e no capítulo 15, versículo 58. Então, crianças, depois peguem a Bíblia com o papai e com a mamãe, leiam essa passagem para reforçar tudo isso que a gente vai ensinar na aula de hoje, porque ela sempre vai ser baseado na palavra de Deus. E o nosso memorizando o nosso texto áureo, vamos ler juntos? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, que diz: Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Vamos ler junto comigo? Vamos lá. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Então, crianças, na aula de hoje nós vamos falar sobre uma carta que o apóstolo Paulo enviou para a igreja de Coríntios. O apóstolo Paulo, ele viajou por diversas cidades, diversos países, anunciando a palavra de Deus, anunciando a salvação em Jesus. E nessas cidades todas e lugares que ele visitou, um desses lugares era a cidade de Corinto. E lá foi formada uma igreja bem grande, onde muitas pessoas aceitaram a Jesus e começaram a viver as suas vidas servindo a Deus e aprendendo a palavra de Deus. E Paulo não pôde ficar para sempre naquela cidade. Assim como todos os lugares que ele visitava, ele passava um período, anunciava a palavra de Deus, uma igreja era formada naquele lugar e ele deixava então pessoas responsáveis para cuidar daquelas igrejas e continuava a sua viagem missionária para outros lugares. E ele saiu lá de Corinto muito feliz, pois tinha se formado uma igreja grande, cheia de pessoas fervorosas na fé, que acreditavam ali na palavra de Deus e na salvação em Jesus. E ele continuou então a sua viagem para os outros lugares. Porém, depois de um período, ele recebeu notícias sobre a igreja que estava lá em Corinto. E ele não ficou nada feliz, porque ele soube que lá muitas pessoas voltaram a praticar coisas da sua vida antiga, começaram a praticar coisas que elas faziam antes de aceitar a Cristo e que não agradavam à vontade de Deus com as suas atitudes. Ele também ficou sabendo que começou a ter muitas brigas dentro da igreja. E sabe por que essas brigas? Porque uns começaram a se achar mais importante do que os outros na obra de Deus. Então, por exemplo, é como se quem cantasse achasse que era melhor do que quem ensinava se achava mais importante do que os alunos porque sabia mais, e isso é uma coisa que não agrada a Deus, porque não é correto. Então, o apóstolo Paulo resolveu então escrever uma carta, que na Bíblia é descrita como epístola, uma carta que contém ensinamentos para as pessoas. Então, nessa carta, o apóstolo Paulo começou a falar para as pessoas que elas não deviam brigar por causa da obra de Deus. Pelo contrário, elas deveriam cada dia mais
estar unidas, juntas fazendo a obra de Deus. E aí, para ele explicar sobre isso para as pessoas, ele falou o seguinte, para eles imaginarem que a obra de Deus é como se fosse uma grande plantação, um campo grande que daria ali uma plantação no futuro. Só que para aquele campo funcionar, precisaria de muitas pessoas trabalhando ali. Então, algumas pessoas preparariam a terra, outras colocariam a semente, outras regariam. Cada uma faria o seu papel para que aquela plantação crescesse. Porém, quem dá o crescimento para a planta é Deus. Então, dessa maneira, é o mesmo jeito na igreja. Quando nós estamos juntos, cada um faz uma parte na obra de Deus, mas todos são importantes na casa de Deus. Cada um tem a sua importância dentro da obra do Senhor. Ele explicou também que cada um vai receber uma recompensa de Deus de acordo com a obra que fizer para ele. Quem dá essa recompensa é Deus. Então, a gente deve trabalhar unido e não em desunião. A gente tem que entender que quando a gente faz a obra de Deus, a gente faz em união, em conjunto, e que isso agrada a Deus. Que quando a gente faz as coisas unidos, nós nos fortalecemos, estamos mais firmes diante de Deus. Então, crianças, Deus se agrada quando a gente faz a obra dele com amor, com dedicação e com humildade. Quer dizer que quando a gente faz por amor à obra dele, nunca se achando melhor do que ninguém, porque a gente faz uma tarefa específica. Todos são importantes na obra de Deus e cada um faz da sua maneira de acordo com o que Deus coloca no coração da pessoa. Então, quando a gente é unido, a gente fica mais forte, permanece mais firme dentro da palavra de Deus e assim Deus se agrada das nossas vidas. E este é o nosso ensinamento de hoje. Vocês podem conversar mais sobre isso com o papai, com a mamãe de vocês. Estejam ali sempre aprendendo a palavra de Deus. Tá bom, crianças? Esta é a nossa palavra de hoje. Vamos então encerrar a nossa aula fazendo uma oração. Senhor nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por aprender que precisamos estar cada dia mais unidos na sua obra, ajudando uns aos outros, fazendo com amor e com dedicação toda a sua obra. Abençoa cada família, cada criança que assistiu essa aula. Dê um domingo, uma semana abençoada para cada uma delas. Então, crianças, um grande beijo, fiquem na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!